o RH do futuro, que vai atuar aí no ano que vem, precisa entender de cultura organizacional. Então, a cultura organizacional é a reunião dos comportamentos de todo mundo que está dentro daquela empresa. E qual é a cultura da empresa que você atua? Entendendo essa cultura, você vai começar a ajudar as pessoas que estão entrando, a captar pessoas que têm a ver com essa cultura e a trabalhar para fortalecer essa cultura interna. Diversas pesquisas de cultura organizacional, né, consultoria organizacional, mostra que empresas com culturas fortes tendem a crescer e expandir, ter resultado muito mais rápido. Então, aí entra o RH do futuro, né? Ajudando as pessoas a se conhecerem, a conhecerem seus comportamentos, os líderes a entender o que é melhor para aquela área e a empresa a entender se ela está caminhando ali com as pessoas dentro da estratégia dela. Então, o RH precisa ajudar a cuidar das pessoas, contribuir com a saúde mental. O que mais a gente experimentou depois da pandemia foram casos, né, de pessoas, de equipes praticamente desestruturadas por conta de questões emocionais, né? Então, não dá mais para a gente fechar os olhos e falar que conversar sobre saúde mental é coisa de psiquiatra, de psicólogo, que isso não é coisa do ambiente de trabalho, né? A gente passa mais tempo no trabalho ou trabalhando, né? Porque agora a gente não fica necessariamente só no trabalho, a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Então a gente tem que estar no ambiente ou convivendo ou trabalhando de uma forma positiva, se sentindo bem com o nosso trabalho. E se alguma coisa não está indo bem, a gente se sentindo amparado pelo trabalho, com certeza vai dar uma credibilidade muito maior para esse lugar, né? Então, pessoas que ficam mais tempo nas empresas são aquelas pessoas que se sentem amparadas, desenvolvidas, né? Sentem que elas estão num lugar onde elas são acolhidas. Então, o RH precisa cuidar das pessoas, precisa saber como fazer isso junto com os líderes, né? E, com certeza, ajudar as empresas a reorganizar as estruturas internas, os cargos, competências. Como eu falei, a gente tem novos modelos de trabalho. O trabalho que pode ser híbrido, que pode ser presencial, que pode ser remoto, né? Então, a gente entendendo a cultura da empresa, a estratégia, onde a empresa quer chegar, a gente vai começar a reorganizar essas estruturas internas. Então, o RH que vai trabalhar no ano que vem, RH do futuro, precisa ajudar as empresas a reorganizar as suas estruturas internas, entendendo que as competências que existiam ali no modelo, por exemplo, presencial, se você muda para o modelo híbrido, você vai precisar de novas competências naquelas pessoas. Exemplo, se eu tenho uma assistente, uma recepcionista, né? Vou pegar aí um cargo de recepção, uma recepcionista que tinha uma competência X para atender o cliente, né? Um nível de competência para atendimento ao cliente, ela com certeza agora no modelo híbrido, ela vai ter que ter a competência de atendimento ao cliente, junto com uma competência também de tecnologia, de saber usar as plataformas digitais, né? De talvez ela ter que ser um pouco mais analítica, né, um pouco mais organizada. Então, a gente precisa reescrever esse cargo de recepção para poder se adequar a essa nova realidade, tá? Então, o que mais a gente recebe de demanda aqui de consultoria na Carreira em Movimento são empresas querendo que a gente reorganize as estruturas. E muitas vezes as empresas nem sabem que é isso que elas precisam. Elas falam que está uma grande bagunça, elas não estão conseguindo administrar as pessoas, elas não estão conseguindo mostrar para as pessoas o que elas precisam melhorar, que elas não estão conseguindo remunerar as pessoas adequadamente, analisar, avaliar, então é um pouco de tudo. E tudo começa com o mapeamento de competências, com a organização do que é necessário para cada cargo. Então, uma grande tendência para o ano que vem é o RH trabalhar nessa reorganização para se adaptar nessa nova realidade de trabalho, nesse nosso novo mundo. E para isso o RH precisa usar tecnologia para facilitar o seu trabalho e, claro, conseguir fazer tudo isso acontecer de uma forma mais ágil, dinâmica e com dados, com mais assertividade e agilidade. Tá? Então, temos plataformas, temos ferramentas. Aqui na Carreira em Movimento, por exemplo, a gente usa o Profiler da Solid, a gente ensina vocês a usar isso. Dentro da formação RH em Movimento,
eu compartilho sobre o Google Forms, né, sobre tecnologias que muitas vezes são gratuitas e que você pode adaptar ao seu trabalho, assim como contratar plataformas que vão ter um custo muito baixo em relação à entrega que ela vai dar para a empresa, para o seu trabalho. Então, o RH precisa conhecer, precisa entender o que existe para trazer como solução para a empresa. E precisa ajudar a liderança a se capacitar em gestão de pessoas. Cada vez mais cresce o número de líderes que estão despreparados, ou de novos líderes que não sabem lidar com esse novo contexto de pessoas que demandam mais, né? Que se colocam mais o que sentem, o que precisam para desenvolver o seu trabalho. Então, a liderança precisa de ajuda, né? E as pessoas da equipe dessa liderança precisam de ajuda. E nós, RH, precisamos ser ajudados pela liderança. Então, se a gente ajuda a liderança, a gente tem um processo de gestão de pessoas, a gestão de pessoas em si acontecendo de uma forma muito melhor, mais fluida no dia a dia de trabalho. Então, RH, claro, precisa reter, atrair e desenvolver talentos. É uma grande tendência para o ano que vem o desenvolvimento de talentos e, principalmente, a atração de novos talentos. Se a mudança acontece através das pessoas, as pessoas são a grande chave da mudança, a gente precisa, para fazer a mudança em algum lugar, das pessoas certas, nos lugares certos. Né? E para isso, uma grande tendência do ano que vem é o RH precisar e fazer ali, né? Trabalhar no dia a dia o conceito de diversidade, inclusão, marca empregadora. Pesquisa da Gartner mostra que as pessoas tendem a buscar empresas que têm um programa de diversidade e inclusão, muito mais do que empresas que não têm. Então, olha só, se eu preciso atrair um cliente, né? Desculpa, um possível colaborador que pode se tornar um cliente, né? A forma de fazer isso é mostrando como a minha empresa é atrativa, como a minha empresa representa o propósito, a filosofia de vida dele. Né? Então, RH do futuro precisa aprender a trabalhar o conceito de marca empregadora, divulgar a empresa, né? Trabalhar a diversidade, incluir, mostrar ali, desde o momento que você está divulgando uma vaga, que tem, sim, uma posição da empresa naquele sentido de ser diversa, né? De incluir, de querer desenvolver as pessoas, porque os talentos hoje são raros, né? A mão de obra qualificada, o talento realmente que vai contribuir para aquela empresa crescer é raro, né? Então, essa mão de obra precisa ser chamada a atenção de alguma forma para poder chegar na tua empresa, não é? Então, dependendo da área, do segmento, por exemplo, tecnologia, a gente tem uma carência grande de mão de obra totalmente qualificada, porque são coisas muito novas, né? Tem pessoas que estão aprendendo agora para poder desenvolver dentro da empresa. Então, a gente fala que é procurar ali, né, a agulha no palheiro. Então, como que você encontra e, principalmente, atrai essa pessoa para trabalhar na sua empresa? Com ações específicas para isso. E, para isso, o RH precisa aprender a falar de negócios, né? Saber de marketing, de posicionamento da empresa, do faturamento da empresa, do planejamento da empresa, metas, métricas de gestão. E aí, né, você que deve estar pensando assim, Joyce, mas RH cuida de gente, né? Tem que entender de humanas. Não, RH tem que entender de tudo um pouco. O RH do futuro, essa pessoa que vai ter oportunidade, que vai se posicionar e que vai ajudar a empresa a crescer, precisa saber falar de negócios, né? Quando você está ali entendendo, por exemplo, sobre o faturamento da empresa, você vai saber como reorganizar a sua estrutura de remuneração, de cargos e salários. Como que eu trabalho, né, uma revisão de cargos e salários se eu não sei ali sobre o faturamento da empresa, ou onde ela quer chegar, as metas dela, como que eu, numa entrevista, atraio esse talento que eu estou comentando, se eu não sei do futuro da empresa. Então, a gente, para desenvolver as ações de gente, né, o nosso planejamento do ano que vem para o RH, a gente precisa conhecer do que a empresa tem de planejamento também. Não dá para fazer uma coisa sem outra. Então, o RH precisa entender, né, a grande tendência para o ano que vem é que a RH é estratégia, é investimento. Investir em pessoas não é custo. E por isso, RH precisa deixar de ser área de apoio para apagar incêndio,
para simplesmente abrir uma vaga e demitir pessoas. RH não contrata e demite. Aquele famoso passa no RH tem que deixar de ser algo que traz ali um medo para as pessoas e tem que ser algo que faz as pessoas se interessarem, porque elas estão indo para um lugar onde elas vão ter ali um norte, onde elas vão entender um pouco mais do plano de carreira delas, onde elas vão, junto com a gestão delas, terem um apoio para buscar mais o RH e não ao contrário. Então, o RH precisa deixar de ser área de apoio para ser área estratégica e não ser cogitado e chamado só no momento de resolver um problema e de apagar um incêndio. O RH precisa pensar junto com a diretoria, junto com a gestão, no que está acontecendo. Num grande processo de mudança, numa reestruturação, o RH tem que estar sentado ali, ajudando a pensar o que vai ser feito, contribuindo. Afinal de contas, ele tem os dados, os números do que acontece com as pessoas no dia a dia. Então, dividindo aí em 4 grandes grupos, as principais tendências para o ano que vem passam por desenvolvimento de pessoas, modificação de processos, contribuição com a estratégia e tecnologia humanizada. Então, o humano, né, a preocupação, o cuidado com as pessoas está em primeiro lugar. Só que eu preciso reverter isso num desenvolvimento para essas pessoas. E para isso, eu preciso fazer uma boa gestão por competências, eu preciso saber reorganizar a estrutura, eu preciso saber trabalhar uma cultura forte, né? Ser parte da solução e não do problema. Não ser profissional ou setor que vai falar o que está errado apenas, e sim vai levar a solução. Eu vou mostrar que aquilo pode ser feito de uma forma diferente, ao invés de falar que a empresa não serve ou que a empresa está fazendo errado. Né? Então, é um RH que trabalha com resultados, com metas, que tem estratégia e que sabe usar a tecnologia a seu favor, que extrai dados das plataformas, né, que automatiza para poder ter tempo para estar mais no dia a dia com as pessoas, com os líderes, participando da gestão da empresa, tá? E não fechado, enfurnado ali na sala com a cara no computador. Então, uma grande tendência é que você, RH, se posicione enquanto profissional, participe mais, fale mais, né? Esteja no dia a dia sendo demandado junto com as pessoas. Porque o que eu tenho que dizer para vocês hoje é que tudo isso já está acontecendo, tá? É tendência para o ano que vem, né? Eu estou trazendo isso aqui para você se preparar, mas com certeza já está acontecendo hoje. Desde o início desse ano, essas já eram tendências que foram se adaptando e ficando cada vez mais fortes, mais necessário, tá? Então, ano que vem vai ser o ano do RH. E você que está preparado vai contribuir com a mudança positiva no mercado de RH, que vai acontecer também. Então, você deve estar pensando assim, Joyce, mas eu não vejo aí a minha empresa estando preparada para poder me deixar fazer tudo isso. Sim, mas você vai precisar mostrar para ela a necessidade, você vai precisar contribuir com a mudança positiva para mostrar e ganhar o seu espaço. Né? Nem todos os gestores, nem todas as empresas sabem do teu potencial, do potencial do profissional de RH. E isso é algo que a gente precisa mudar. E a gente muda isso com o nosso comportamento, com a nossa forma de agir.